Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Mas o senhor tem noção por que peça de reposição, no geral, ela é tão cara no Brasil? E eu tô falando isso, peça assim, ou peça de reposição, ou uma peça que você vai colocar como acessório. Eu tô falando que quando eu peguei meu último carro agora, eu fui colocar o engate. Fui lá no cara que eu sempre vou, R$650. É um tubo de aço inox, basicamente. Um tubo de aço inox. Não é pra ser uma coisa absurdamente cara. R$650, instalado, bonitinho. Aí, quando eu fui pegar o carro, me ligaram da concessionária e não é a concessionária. É um terceirizado. É um terceiro que eles dentro. contratam. Você quer colocar aqui o engate aqui? Já sai com a garantia, né? Falei, bacana. Falei, quanto custa? Né? Que eu já tinha visto o orçamento, 650. Quanto custa aí? Ah, R$7 mil. Eu falei, porra, R$650 pra 7 mil? Pô, até 7 mil, até outro dia, até um tempo atrás, eu comprava um carro. Eu lembro que não é não? Você compra, até não tanto tempo, você comprava um carro com 7 mil. Agora, só um engate? Você tem noção por que esse tipo de coisa é tão cara no Brasil? Eu vou até fazer uma analogia, voltando ainda à questão do seguro, com relação à concessionária. A seguradora paga, no máximo, talvez tenha uma ou outra que ela pague um pouquinho, mas R$120 a hora de funilaria e pintura para a concessionária. A mesma concessionária cobra de mecânica R$480 a hora. Tá? Então você vê que há uma disparidade. E a mecânica, ela é padronizada. A mecânica, se você pegar a tabela tempária da montadora e cronometrar, é aquilo. Por quê? Porque o carro tá lá bonitinho, vai trocar os amortecedores, o cara já sabe, parafuso que tem que tirar, a roda que tem que tirar, tá tudo certo. É o mesmo serviço. É o mesmo serviço. Na funilaria, não. Se você pegar 100 carros batidos de frente, as 100 colisões vão ser diferentes e os tempos para o mesmo serviço, vamos colocar, de desmontagem, é o mesmo. É uma atividade multidisciplinar. Como que pode custar só R$120? Mas esse 480 que o senhor falou, é só a mão de obra de mecânica? É só a mão de obra. Quer dizer que o mecânico tá ganhando R$4.800 por... Ele trabalha 10 horas no dia, R$4.800 por dia? Não, então... Eu vou ser mecânico. Mas é porque a concessionária tem os custos. Não, sim, claro. Né? Então, assim, ele mas tem... mesmo assim, é alto, né? O que acontece? É alto. A concessionária... Primeiro que ela tem uma estrutura muito grande, né? Porque vende automóvel, o automóvel ocupa espaço. Então, precisa ter uma área grande, o aluguel é caro, não pode ser uma concessionária chinfrinha, né? Você tem que ter lá uma estrutura arquitetônica que é cara, né? Você tem que ter a recepcionista, você tem que ter... Tem lá o gerente, tem um overhead ali dentro daquela estrutura. Você tem os royalties que você paga para a montadora, você tem os sistemas que você paga para a montadora. Aí você pega, por exemplo, o scanner que vai fazer a leitura do módulo, programação do módulo. Aí você pega qualquer concessionária, 200 mil, 150 mil, 200 mil, 300 mil um scanner daquele, né? Isso tá dando problema, inclusive, essa programação de módulo aí. Eu vi uns problemas sérios aí com HB20. Os caras na concessionária reprogramam o módulo, o carro, você nunca mais faz o carro ficar bom. Então. Nunca mais. A própria concessionária. Aí você pega um camarada perito contratado por seguradora que chega com um scanner de R$400, que lê todas as marcas, todos os carros. E como que eu justifico isso judicialmente como uma leitura válida? Será que o protocolo de comunicação ou a interpretação dos protocolos de comunicação desse scanner é o mesmo do outro de 300 mil? Com certeza não é, né? Então, quando você pega e junta tudo isso, a própria montadora, ela faz um estudo de viabilidade e ela sugere qual é o valor hora que as concessionárias têm que utilizar e qual é o markup que essas concessionárias precisam utilizar nas suas peças, nos seus produtos, né? Então, por isso que termina encarregando um pouco no preço das peças. E as próprias peças que não são as mesmas. Né? Então você pega o próprio exemplo do para-brisa, né? Então você vê, é o mesmo fabricante de fato do para-brisa genuíno, quer dizer, ele vai lá, fabrica para BMW, para Mini, coloca o logo da Mini, e ele vai lá e fabrica para a seguradora ou para o mercado paralelo o mesmo para-brisa por um terço do preço. Quer dizer, o que está acontecendo aí? É o mesmo produto? É só o logo? Ou tem alguma coisa que a gente não está vendo?
né? Então essa é a minha preocupação. Por exemplo, o óleo lubrificante que você falou. O óleo lubrificante, o que ele é? É o óleo básico mais aditivos. A aditivação ela custa mais cara do que o óleo. Então uma das fraudes comuns que a gente vê em posto de gasolina, muitas vezes na beira da estrada, o cara compra o óleo básico e vende para o cliente, ó, promoção, troca de óleo, não sei o quê, extremamente barato, é o óleo básico. Dali a 1000 quilômetros você está com borra no teu carro, não sabe por quê. Porque não tem os detergentes, né, os aditivos, né, que são aplicados no óleo. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então eu vejo nesse sentido, né, a diferença de preço gritante, ela está nesses dois fatores, na mão de obra qualificada, e aí o carro em garantia tem que se tomar muito cuidado, né? E eu falo inclusive para os consumidores, para clientes, eu bati o carro, a seguradora quer mandar lá na oficina credenciada, o carro está em garantia? O carro está em garantia ainda de fábrica, então é concessionária, filho. Se você levar lá na oficina, você perde a garantia. Quer dizer, pode perder, né? Mas muito com certeza vai perder. Vai perder. Então leva no concessionário. Sobre a questão do roubo, que o senhor falou, do roubo de carro. Acontece, por exemplo, meu carro foi roubado. Por exemplo, meu carro foi roubado, tal, aí eu vou lá na seguradora e aviso. Isso que o senhor falou deles comprarem recibo, só para eu entender exatamente. Eles vão lá de alguém do Paraguai, compram o recibo de que o carro foi vendido lá, aí eles alegam, a seguradora alega que eu vendi o carro no Paraguai e eu tô dando golpe de seguro, porque aí eu tenho dois problemas. Eu não vou receber o dinheiro do seguro e eu ainda vou tomar um processo criminal exatamente, isso aí. Sem eu ter feito nada? Isso aí. E de 0 a 100%, perante todos os casos que a gente tem aí, o quanto isso é provável que isso aconteça? Não, isso eu acho que acabou. Eles aprenderam a lição que aquilo lá, aquele artifício não funciona mais, aquela fraude não funciona mais. Mas o que me preocupa com relação àquilo, que o recibo ele era uma prova, é um elemento de prova. Um laudo pericial ele é uma prova também. Então, hoje não se usa mais recibo, mas se usa laudo pericial como prova. Agora, você vê, eu peguei um caso, uma vez um pobre coitado, ele era um vendedor, precisava do carro como ferramenta de trabalho, pegou lá emprestado com parentes lá uma grana, comprou um carrinho lá de 50 mil, 60 mil reais, coitadinho, e aí ele vendia o almoço para pagar a janta porque ele falou, eu preciso de um seguro, vai que aconteça alguma coisa, eu ainda vou ficar com a dívida com as outras pessoas e não vou ter o carro para trabalhar. E aí veio um laudo desse... Ele era Uber? Não, ele era vendedor. E aí... ele usava o carro para fazer as vendas. Para fazer as vendas. Tá bom. Aí ele se envolveu num acidente, e aí deu perda total, a seguradora contratou um expert, né, desses daí que eu tô falando, e ele foi lá e deu a negativa de seguro. O cara se viu da noite pro dia com as dívidas, com os parentes, sem o carro, sem o trabalho e sem nada. Mas assim, e era devido. Mas explica pra gente, tá? Como que o laudo pericial consegue ser fraudado a ponto de dar uma negativa do seguro? Muito bem, numa colisão, ele vai dizer simplesmente que as avarias são incompatíveis. Por quê? Porque ele não tem a expertise do Léo, por exemplo, que conhece a engenharia de materiais e um mix de materiais com formação, né, a geometria das peças. Fala mais perto do microfone. As geometrias das peças. Vai ficar bravo. A geometria das peças ele não conhece e não sabe qual é o comportamento. Quantas vezes você já viu alguém falando assim, meu Deus, eu bati ali na 23 de maio atrás de um carro, o rapaz não fez nada no meu carro, eu arrebentei com o carro que estava na frente. Se esse sinistro cair na mão de um camarada como esse, ele vai lá e vai dizer que as avarias são incompatíveis, que foi um sinistro montado e a seguradora dá negativa. Mas como se, por exemplo, você bateu o carro tá lá batido. Uhum. Eu bati, o carro tá batido, você tá vendo o carro? Mas aí tá, a alegação é o quê? Porque que a avaria é incompatível, que você bateu em outro lugar. Tudo bem, mas se eu bati em qualquer outro lugar, a seguradora não tem que pagar de qualquer jeito? Você tá falando no caso de terceiro. Terceiro. Tá. Não, mas ela recusa também. Eu tô com um caso agora de Santa Catarina, que o cara bateu um Renault numa BMW, numa X6, que é um carro caro, grande. E aí eu vi, ele tava com o laudo, li o laudo e falei, pelo amor de Deus, esse cara tá ficando louco, né? Ele não entende absolutamente nada
de projeto estrutural de automóvel, de estrutura de automóvel, para fazer um laudo como esse, deu a negativa, e a seguradora mandou a carta, ela negou o segurado e negou o terceiro. E aí agora só judicialmente para você já tá na justiça. Já tá na justiça. Então, assim, aí eu... Mas isso tá acontecendo muito hoje? Porque assim, eu particularmente, eu tenho um seguro que eu tenho há mais de 20 anos, uma seguradora grande, sempre fui absurdamente bem atendido. Aliás, tive um acidente, há pouco tempo, que o cara, olhando no celular, bateu no meu carro. Mas eu também tava entrando num lugar que não podia, mas em tese, né? Não podia. Mas o cara também tava olhando no celular e nem me viu. Todo mundo parou pra mim, menos ele. Né? E, pô, falei, não, tudo bem, eu assumo, tenho seguro. Falei pro cara, podia contestar. Pô, mas na hora, o cara foi lá, a seguradora pagou e acabou. Assim. Putz, agora eu tô gerando uma prova aqui, mas tá bom. Já foi. Já foi. Já foi. Assim, eu fui sempre muito bem atendido. Mas você acha que o perfil por exemplo, eu sou um cara já de uma certa idade, né? Bem estabelecido, trabalha no mesmo lugar e tal. Você acha que o perfil do segurado influencia em negar ou não? Com certeza. Se for um garoto novo. Com certeza. Eu calculo que hoje o mercado deve ter por volta de 1 milhão de sinistros mês, Brasil. O mercado como um todo. Sim. É impossível todos os analistas analisarem todos os sinistros. É humanamente impossível. Esse é o problema do produto massificado. Sim. Então, o que ele faz? Ele vai lá, ele usa um sistema, né? E ele tem um torniquete, né? Então ele aperta mais o sistema ou ele afrouxa dependendo do volume de sinistro. E aí ele vai analisar justamente isso, a idade que você tem, quantos sinistros você teve, se você é casado, se não é. Então ele vai... Se é um moleque de 18, fez merda, não paga não. Aí ele vai lá e vê aquela história toda. E ele tem o que não deveria ter, a lei até proibiu, a lista negra. Então se você está na lista negra... Você vai, é que nem o aeroporto, né? Você desconfiou uma vez, você vai ser separado ali, né? Então, se você tá na lista negra... A lista negra é o quê? Pessoas que já tiveram alguma ocorrência, algum envolvimento em suposto sinistro de fraude. Sinistro, não é nem uma lista de... Que a pessoa, por exemplo, causou um acidente, causou uma morte. Talvez também. Homicídio, criminal. Depende Se você muito. sofre muito acidentes, eles podem te negar as seguradoras, o seguro. E as seguradoras têm um sistema chamado RNS, é o Registro Nacional de Sinistros, que é mantido pela CNSEG, da antiga FENASEG, agora é FENSEG, que é um sistema que as seguradoras lançam os sinistros de perda parcial e perda total. A rigor, só poderia ser público de perda total, mas também hoje não sei se está tendo acesso. E aí as seguradoras lançam. Aí teve um problema no passado que uma seguradora lançou um monte de carros errado lá e tal, então. Mas é mais ou menos isso. Aí a seguradora consulta essas bases de dados. Se está tudo ok, libera automaticamente. Se não está ok, vai para a mesa para análise. E aí o analista analisa. Só que assim, algumas seguradoras, e eu vivenciei isso, pode me chamar para poder... Pode me colocar no pau de arara se for, eu vou continuar afirmando. Tá. Meta de recusa. Era 2 milhões de meta de recusa mês. Me explica como pode ter meta de recusa. Como que você meta pode... de recusa é criminoso, né? É criminoso. Então, quer dizer, aí a pessoa vai lá e olha, tal, e aí como é que tá? Tá atingindo? Tá chegando perto do final do mês? Não, precisa recusar mais. Então vai lá e manda mais para perícia, manda para investigação, sindicância, né? Sim. E aí a pessoa vai lá e te coloca num constrangimento, fica perguntando para vizinho sobre você, sobre o seu carro, né? Às vezes você tem uma vida paralela, né? Tem um caso fora extraconjugal, tal, né? Entendi. E isso termina provocando uma situação desagradável. Então, o que eu dou informação, não receba. Quem é você? Quem é você? Não, porque eu sou investigador de polícia. Investigador de polícia? Vamos para a delegacia. Vamos agora para a delegacia. Eu quero ver se você é investigador de polícia mesmo. Porque senão, isso virou uma festa, né? E eu acho, inclusive, que dentro daquele processo de liberação automática é onde está o volume maior de fraude. Mas espera aí, se uma empresa tem que negar 2 milhões por mês para, digamos, ter lucro, o negócio está passando, então, de... Sei lá, quanto por cento do mercado isso representa? Está passando do quê? Não, 2 milhões de reais, não é volume, né? 2 milhões de reais. Isso, na época era isso. Entendi. Eu mesmo, essa mesma companhia seguradora me contratou para poder fazer uma análise de fraude, e eu vi uma análise de fraude,
que eu acho que estava junto lá ao regulador de sinistro, com oficina em revistorias, né? Então, assim, a seguradora, ela tinha uma falha no processo, né? E aí é onde vem um outro detalhe extremamente grave. Ela tinha uma falha no processo que ela detectava se o sinistro seria de perda total ou não na primeira vistoria, não nos complementos. Então, você pegava uma batidinha de frente de paralama, não dava perda total. Mas aí ele pediu um complemento, 2, 3, 4 complemento, 5º complemento, 12 complementos. E aí, quando você somava os complementos, já estava dando 120%, 130% do valor do veículo na tabela FIP e a seguradora liberando. Entendi. Entendeu? Mas de 0 a 100%, quanto você acha que representa de negativa de sinistro com base no que você falou? Isso é muito variável de acordo. Todos os pedidos. Isso é de acordo com a sinistralidade. Então, ele tem aquilo lá. Então, por exemplo, vamos supor que a seguradora... Existem 1 milhão de sinistros no Brasil. Se ela provisiona que do que ela tem de receita, 20% vai ser destinado à indenização, você já tem um número. Entendeu? Então, depende, é variável entre o faturamento com os prêmios e aquilo que ela define. Tá explicado por que o ramo de seguros começou a bombar no Brasil. Nos últimos anos é um dos segmentos que mais cresce, na bolsa, inclusive. As ações, sim. É verdade. As ações, sobre ações eu vi. Tanto que o famoso Barsi, né, recomenda que você invista em empresas de seguro, porque o lucro é sempre um ano maior que o outro. Sempre. Ou, inclusive, tem os nomes lá das empresas que estão na bolsa, de seguradoras e tal, e tem seguradoras que compraram outras seguradoras menores, etc. E o negócio virou realmente um mercado bilionário. Todo mundo hoje precisa ter seguro para casa, seguro para automóvel, seguro de vida. Então tá todo mundo hoje precisa. Seguro fiança, né? Quem que vai alugar, por exemplo? Às vezes... Aliás, eu não tava lembrando disso, mas agora que você falou, realmente um tempo atrás me recomendaram. Investir em seguro. É banco, energia, né? Que ele recomenda. É B de banco, E de energia. Aí tem seguradora, tem acho que educação também, que é universidade, alguma coisa do tipo. Esqueci agora o restante. Mas você vê que o ponto comum de todos eles, o que é? São produtos massificados. Massificados e com pouca concorrência, porque assim, a barreira de entrada é muito grande. E é interessante que aí você Por pega... isso, o senhor até tinha falado que uma das coisas que deveria se fazer é você abrir o mercado para ter mais seguradoras menores, né? Exatamente, porque aí você garante que você tenha um pouco mais de personificação ali, né? De pessoalidade ali na condução, porque o massificado é muito complicado. E as seguradoras entendem aquilo como uma commodity, o produto dela, mas não é. Veja, aquilo é um produto técnico, você tem que tratar a individualidade. E ela não pode pegar e jogar tudo numa bacia comum, ela pode estar comprometendo o sustento de uma família. E aconteceu isso com uma corretora de seguros, com um carro de alagamento, um Fiat Punto. E aí veio o camarada, o perito contratado, inclusive é esse que eu denunciei, né? Pela seguradora, com uma explicação lá estapafúrdia do que era o problema do sinistro do carro, negou a indenização. Eu, inclusive, dei uma entrevista num programa Passando a Limpo, que é da Abraesa. A Abraesa é a Associação Brasileira para a Excelência da Reparação Automotiva. E essa empresa, ela me entrevistou e eu expliquei o que estava acontecendo. A seguradora foi lá e pagou. Esse mesmo camarada com a mesma seguradora fez isso com uma Hilux lá em Goiânia. E aí como eu tinha um contato então do superintendente da seguradora, eu liguei e falei para ele, olha, eu vou falar, veja, mais uma vez, eu não tenho nada contra seguradoras. Nós estamos falando de pessoas. Eu, inclusive, teve um processo que eu fui perito judicial e eu dei o ganho de causa para a seguradora porque realmente ela tinha razão. A ação era improcedente, né? Então, quando o fato eu não vou mudar a realidade. Aí eu peguei, mandei mensagem para ele e falei, ô colega, ele é engenheiro também, falou, tô com sinistro lá, você sabe que quando entra um processo na minha mão, eu analiso, eu recuso aqui um monte de demandas. Eu tô vendo aqui o caso, pelo amor de Deus, meu amigo, o elemento filtrante deformado, com barro para todo lado, água, marca de água antes e depois do elemento filtrante do filtro de ar, óleo do cárter emulsionado, admitiu água, você tem que pagar, meu amigo. Como que é um problema intrínseco de lubrificação da Hilux? Diesel, meu amigo. Hilux, não.
Aí, Caralho, pra largar uma Hilux é Não, foda esse pra- pagamento. hein? mas o cara era E pra fazendeiro. você ter barro depois Porra! É. do filtro de ar, Pra você o cara ver. falar que foi o lubrificante, você tá de sacanagem. Pô, o cara tá negando um fato Um- muito evidente. É. Caraca, o bagulho é desse tamanho. É branca ainda, cara. Mas o Isso é perito mais provavelmente... Mas é que tá, quem que escolhe esse perito? É a seguradora. Então aí é onde Pô, mas- falta o compliance. Ah. Se eu, limitado aos recursos que eu tenho, investiguei o cara, encontrei todas essas irregularidades e ainda joguei num processo, mostrei no processo, o que se a seguradora fosse decente ou as pessoas lá dentro fossem decentes, ela Não ia olhar trabalhei, aquilo né? lá, ia chegar o compliance, investiga esse negócio aqui. Ah, Sim. é verdade que tá falando. Corta esse cara. Mas dá a impressão que... Corta esse cara que e outra coisa, eu vou lá, realmente investigamos, o profissional é o que foi colocado aqui, vamos fazer um acordo com o segurado e pagar. Isso seria uma empresa séria, né? O ideal seria esse, né? Hum. Mas eu lembro que eu conversei com o Pimentel, Rodrigo Pimentel, lá no Rio de Janeiro, o que as seguradoras estão fazendo? O cara vai e te rouba. Lá, o cara chega lá com um fuzil na sua cara, no Rio de Janeiro, rouba seu carro. Você vai na delegacia e fala, ó, fui roubado. Tal. Aí, você tem uma seguradora, mas tem que fazer o BO, certo? Uhum. Aí, o seu carro tá no Morro X, lá em cima, tá? Ninguém vai subir lá. A polícia não vai subir. Eu sei. E a seguradora não vai subir. Mas os caras do tráfico, eles vão entrar em contato com você através de um esqueminha de comunicação, onde a seguradora sabe que você foi roubado, mas ela não vai atrás do seu carro porque é um morro, uma área muito perigosa, ninguém sobe lá em cima, é a área dominada pelo tráfico. Mas ele vai fazer o seguinte, ó, me dá 7 mil no Pix aí, me dá 5 conto no Pix, que eu deixo o seu carro em tal lugar, aí vão lá, rebocam o carro e levam pra sua casa. Ou você pode ir lá buscar, se você quiser ver o cara com uma arma lá e tal. Mas é desse jeito, Mas tudo os caras esquematizado. devolvem mesmo? Devolve. Quando paga, os É, caras não, devolvem. mas Então é- devolve. Sim. Mas assim, São É um os caras- bandido, caras confiável. roubam. Profissional, É um- profissional. Os caras roubam, aí... mas tem rastreador, por exemplo. Aí, ó, Sim. mostra lá que o carro tá em tal lugar, mas a polícia não vai buscar, Sim, a seguradora não vai buscar, só que os caras, eles querem dinheiro. sim. Eles não querem saber Mas disso. eu falaria com a seguradora, porque eu falaria assim, ó, se me roubarem, vocês vão ter que pagar o carro inteiro. Se vocês pagarem o Pix lá pro bandido, vocês vão pagar menos.